Fala, meu povo! Muito boa noite! Mais uma quarta-feira, estamos aqui, podcast Fala Fraterno. Meu amigo Hernani, boa noite. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo certo? Bom demais, você? E a semana? Bombada, viu, velho? Conselho pegando fogo lá no MBA. Rapaz, fiquei sabendo, o conselho lá foi pesado, hein? Rapaz, boas coisas estão acontecendo. Eu fico feliz quando isso acontece. Altas informações. Se você quer saber sobre conselho, já tá aí na tela, Fraternidade MBAR. Então, segue a gente, bora pra cima e chama no direct. É isso. Rapaz, vamos startar veloz hoje, porque eu quero tirar muito conteúdo do convidado de hoje, viu? Não, primeiramente, vamos pros recados iniciais, pô, não é assim não, sem velocidade. Recados iniciais, papai. Pra você que tá escutando o radinho, pega o seu radinho antes de botar no bolso, deixa o coraçãozinho pra nós aí no Spotify. E no YouTube você vai deixar aquele like, beleza? E o desafio de hoje é, você que tá vendo aí no YouTube, deixa o like no início, porque se isso aqui for ruim, você pode tirar no final, irmão, porque aqui a qualidade é garantida. E pro convidado que tá aqui na nossa frente, vou deixar um exclusivo aqui pra você. Você sabia que esse aqui é o único podcast do Brasil que tem uma playlist de músicas curada, feita curadoria pelos convidados, tá certo? Então a gente tem uma playlist no Spotify, beleza? Todos os ritmos e todos os tipos de música. E também tem uma playlist de audiolivros. Você vai deixar aqui uma dica e a gente vai botar lá. Se ele tiver no Spotify, tá lá para nossos convidados, para todo mundo escutar. Então é isso. Playlist de música, playlist de livro e você baixa lá. Tamo junto, é só o começo. Mais alguma coisa, meu querido? Não, você já deu todos os recados. Ah, lembrando, Casa Nova. Boa. L2B Studios. L2B Studios. Muito obrigado aí, viu, dona Lucinda? Agora vamos lá, velho. Agora eu vou falar aqui, papai. Esse bicho aqui, o bicho é diferenciado, meu irmão. O bicho é grande. Só falar uns números aqui e depois você vai falando sobre se ele vai falar a realidade disso aqui. Rapaz, o bicho já gerou 40 bilhões. Girou, né? 40 bilhões em mídia nessa cidade em 9 anos, cara. Milhões. Ah, milhões. Corrigindo, milhões. 6 mil alunos, papai. 3 projetos, ele gerou 16 milhões de reais. Não, agora é bilhões, né? Eu vai falando que eu corrijo. 3 projetos, 16 bilhões. Exatamente. Ah, papai. 78 grupos onde ele treinou 14 mil empresários, certo? Ah, eu tô vendo, papai. E as prioridades dele é Brasília, mano. Isso que eu gosto do cara. O cara tem negócio na nossa cidade. Então, ele tá fomentando os negócios na nossa cidade. Movimenta a nossa economia, né? Mano, ele é sócio do Rico Burger, BRL Educação, 2 L's. E ele tem um projeto que chama Iron Business, tá certo? Que ele tava falando dele aqui, ele vai falar mais um pouquinho lá na frente. E tem um filho mais novo, que é a Six Sport Life. Meu irmão, o negócio lá é diferenciado. Eu tô me organizando pra ir pra lá, viu? Falei tudo isso aqui. Daqui a pouco ele vai... Se eu tiver falado alguma coisa aqui que ficou faltando, ele vai corrigir a gente. Meu querido. Esse cara é um cara gigante aqui em Brasília, é um cara que tem nosso respeito, é um cara que faz muito pela economia aqui na capital, mexe com o mercado de empresários, é um mercado que a gente gosta muito. Mas deixa eu te contar, é um cara, velho, que lá no passado, assim, há muito tempo atrás, eu comprava uns tênis importados dele, velho. O cara ia lá para os Estados Unidos buscar uns Nike Shox. Uma época não muito próxima, mas o cara começou cedo, velho. Pô, isso aí, empreendedorismo na veia. É um cara que eu tenho muito orgulho, eu conheço tem mais de 10 anos, viu? Senhoras e senhores, Ravel Nava, seja muito bem-vindo. Rapaz, obrigado pelo convite. Com esse tanto de apresentação, e até fiquei refletindo aqui o tamanho da importância que vocês me deram agora. Generosidade de vocês. E corrigindo, eu não buscava tênis nos Estados Unidos. Era São Paulo e Paraguai. Ixi, olha aí, onde a gente descobre. Era mais onde embaixo. A gente descobre. O buraco era mais embaixo. Não, mas era importado. Era outro país. Não deixava de ser importado. Paraguai é outro país. Legal. Eu comprei muito, viu? Eu gastei um dinheirinho de tênis com o Ravel. Ravelzão, aqui a gente tem um protocolo aqui só para dar início à parada. Eu fiz uma pequena introdução aqui do que você faz hoje, do que você tem e tal, de como acontece a parada. Você é um cara público, você tá na internet aí, você é um cara grande, o pessoal já te conhece. Mas, pô, tem ainda aquela galera, uma grande parte da população que não te conhece. E às vezes é uma galera que tá vendo a gente aqui. E a gente tem uma audiência também no interior do Brasil aí que gosta de ver o nosso podcast. Eu queria que você falasse um pequeno resumo de quem é o Ravel e por que o Ravel tá sentado nessa cadeira aqui, batendo esse papo com a gente aqui. Legal. Bom, minha apresentação, eu costumo começar ela dizendo que o Ravel,
Ele é um filho de Deus, né? Isso aí para mim é o principal título que eu carrego. Sou casado com a Andréa, sou pai do Lorenzo, pai do Benjamin. Sou um cara apaixonado por esporte. Gosto muito de empreendedorismo, gosto muito de educação. Sou apaixonado por ajudar empresas, né? É algo que eu realmente me descobri já há muitos anos. E acredito que estou sentado aqui pela misericórdia de Deus, porque a gente tem tido aí a grata oportunidade de conseguir uma certa visibilidade, né, no que a gente vem se propondo a fazer já tem um tempo. E tenho bons amigos, né? Então as boas relações me trouxeram até essa cadeira aqui, que é o José, que é você. E eu acredito que, de alguma forma, eu posso contribuir com a audiência dos empresários que estão vindo a gente, tanto de Brasília, quanto do interior, né, como você falou. Enfim, aonde essa mensagem chegar, o meu principal papel aqui é trazer alguma contribuição. Pô, show de bola, cara. O cara é diferente. Ravelzão, conta pra gente começar, antes da gente entrar em conteúdo, falar, porque aqui a gente tira muita coisa aplicável pra audiência, tá? Legal. Conta um pouquinho da sua história, como que você começou a empreender, de onde que vem essa veia, que aqui em Brasília a gente sempre fala que o empresário é meio solitário, né? Porque às vezes o cara é casado com funcionária pública, um é empresário, outro é funcionário público, ou às vezes não tem um ciclo de networking muito legal para falar sobre business, para falar sobre as dificuldades ali do dia a dia. E eu tenho certeza que lá atrás você passou por isso. Então, conta pra gente um pouquinho da sua jornada, como que foi até chegar aí onde a gente está hoje. Bacana. Bom, meus pais são funcionário público, né? Aí, ó. É quase que um playbook de quem Brasília, chegou aqui, né? há 30, 40 anos atrás. Uhum. Meu pai é auditor fiscal, minha mãe é professora. Meu pai está nativo ainda, minha mãe já se aposentou tem um tempo considerável. Na minha família não tinham muitos comerciantes, que é como a gente se intitulava. Hoje é empreendedor, empresário, mas na minha época, lá atrás, eram os comerciantes, né? Então, o meu perfil comportamental, eu sempre tive muito claro, assim, até quando eu descobri que existia esse negócio de perfil comportamental, mas antes, quando criança, eu não sabia. Mas eu sempre fui muito influente. Então, sempre fui um cara movido por emoção. Né? Eu sou um cara que tem pouquíssima... Hoje, o meu adaptável está muito voltado para a razão. Eu me policio porque eu me conheço todo dia um pouquinho mais. Mas eu sempre fui esse cara intenso. E eu percebia que as pessoas que me chamavam muita atenção ao meu redor quando eu era mais novo, quando criança, eram os comerciantes. Então, eu via que os melhores carros estavam com os comerciantes. Tinha aquela ideia do cara ser o dono, né? A gente tinha muito ali o Mad Men, né? Os anos 90, 80, o cara empresário, vida corrida, celular, caos, aquela coisa toda. E aquilo sempre me chamou muita atenção. Né? Eu não tenho uma jornada do herói aí muito dessas impactantes, que vim do Nordeste, passei fome, não. Né? Cresci numa família de classe média. Meu pai é um cara que, ele sim, veio do Maranhão pra cá. Um perrengue gigante, mas sempre estudou muito. Meu pai é um cara muito culto. Então, um cara de 3 faculdades, MBA, pós e por aí adiante. Então, ele veio para cá e cuidou de 6 irmãos, numa casa grande de 28 metros quadrados. Então, cada um dormia numa ponta de um cômodo. Esse cômodo, por uma coincidência, era nos fundos da casa do meu avô, que veio da Paraíba para cá. Foi onde ele conheceu minha mãe. Meu avô, sim, era um comerciante, né, moda antiga, tinha armazém na Paraíba. Veio de lá para cá construir a vida em Brasília, tentar. Não foi um expressivamente financeiro, não foi um grande empresário, mas foi um grande pai. 11 filhos, e criar 11 filhos a gente sabe que é um desafio gigante. Né? Hoje eu tenho 2. A gente sofre para criar, eu tenho 2 também, a gente sofre para criar 2, né? Imagina 11, né? Numa era que as coisas não eram tão, ou não, né? Não sei se era tão mais fáceis, mas enfim. Então, eu cresci nesse contexto, me formei num colégio particular, muito bom por sinal. Meu pai sempre falou assim, Ravel, você vai ter 3 coisas que vão te levar a qualquer lugar que você quiser. Você vai ter amor, você vai ter formação de caráter, e você pode ter certeza que a gente vai te encher muito teu saco para tu ser um cidadão de bem. Então, meu pai me deu as ferramentas que eu precisava para poder caminhar para onde eu queria. Meu primeiro emprego, eu comecei engraçado, porque meu pai tinha um cargo comissionado, né? Você passa no concurso público e você vai crescendo dentro, né? Que são os carro comissionado, não, perdão. Até para ele não brigar comigo. Meu pai tinha um concurso público e ele foi ganhando os DAS, né? Que são remunerações, premiações, gratificações lá dentro. E na troca de governo, quando o governo Lula, o governo PT assumiu pela primeira vez, né? Dos anos 90 para cá, o meu pai perdeu todas as remunerações. Então a carreira que foi construída de anos, entrou um novo presidente, ele tirou completamente do meu pai e totalmente
zero avaliação. Então não foi por competência, foi simplesmente porque ele tinha que Vontade tocar. própria. Vontade própria. E ali foi onde eu tinha por volta dos meus 16 anos. E aí meu pai falou, cara, o papai perdeu 50% da renda. Era exatamente essa conta. Tipo, ele ganhava 20 mil, tinha 40. Então, 40 mil há 20 anos atrás era muito dinheiro, né? E ali foi onde eu comecei a me coçar. E aí eu fui trabalhar numa loja de tênis, que eu comprava muito tênis dessa loja. E eu me apaixonei. A Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo, né? Então, se seus olhos são bons, tudo é bom. Se os olhos forem mal, tudo vai ser mal. E ao contrário do que muita gente poderia imaginar isso como uma história triste, eu me encantava. Eu falava, cara, eu vou trabalhar. Eu tô com 16 anos e eu vou ter o meu dinheiro. Eu olhava isso. E eu acredito que isso foi muito do meu pai, que ele sempre empurrou. Então ele não ficava, não, filhinho, não vai trabalhar não. Ele falava, tu quer ir? Quer? Então eu empurrava, buff. Então se vira, pega ônibus, né? Então foi ali que eu comecei. E eu via aquela movimentação no comércio, aquilo foi me apaixonando. Eu fui me apaixonando por aquilo. Então trabalhei em loja de tênis, depois de um tempo eu fui estagiar no governo, fiz um estágio na época, porque minha formação é publicidade e propaganda. Propaganda e marketing, né? Minha original mesmo é propaganda e marketing. E aí, depois de um tempo estudando propaganda e marketing, na minha faculdade, eu conheci, então, a Muamba, né? Eu descobri que você comprava um negócio por 100 e você vendia por 500. Então, em um tênis eu ganhava o ROI 400. É muito grande. O ROI era muito grande. E ali, eu, por volta dos meus 19 anos de idade, eu comecei a ir para São Paulo 2 vezes por semana. Então, eu trazia coisas de São Paulo e do Paraguai. O que eu, com 19 anos, fazia? Eu buscava 20 tênis numa semana, passava 15 dias, eu buscava mais 20. Então, eu vendia 40 tênis no mês. Cada tênis me dava R$400. 10 tênis, 4 mil. 28. Eu fazia 16 mil reais com 19 anos de idade. E dinheiro na mão de um menino de 16 anos de idade, coisa boa, você não pode fazer muito, né? Então, o que eu fiz foi comprar carro, rebaixar, botar roda, comprar uns 4 Juliette, encher de som. Era o que eu tinha naquela época, o que estava mais próximo de mim. Taguatinga bombando. Taguatinga bombando, exatamente. Então, ali foi onde eu comecei. E eu vi que tinha essa possibilidade da troca. Eu percebi, cara, então existe como eu comprar. Então, se eu comprar bem e eu for bom de venda, eu consigo ganhar um bom dinheiro. Então, nunca passou pela minha cabeça ser um concursado público. E, obviamente, eu ganhei muito dinheiro muito cedo, mas eu levei um tombo de um cara, que foi um sacana, né? Um cara que eu comecei a comprar eletrônico, né? Saí do tênis, da roupa, fui para o eletrônico, e esse cara me levou literalmente 100% do que eu tinha. Era na época celular, não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar, mas é aquele celular chamado V60. Vocês lembram? Motorola. Que abria Motorola? Uhum. Então ele me vendeu uma primeira carga, que ele dizia que tinha uma distribuidora de celular, né? E aí ele me vendeu como se fosse assim, 20 mil reais na época. Eu fui lá e paguei os 20 mil e ele me entregou uma quantia de 20 mil. Ele falou, Ravel, o próximo pedido agora eu só consigo fazer se for de 80 mil reais. Aí eu falei, cara, ele me entregou, então o que eu fui lá e fiz? Numa relação de confiança, comprei mais 80. E aí ele me falou, ó, a carga tá travada, porque a gente precisa inteirar e comprar uma carga maior. Então eu preciso de mais 20 mil. Era o que eu tinha na época, era 100 mil reais. 100 mil reais, gente, há 20 anos atrás, era muito dinheiro para um garoto da minha idade. E aí o que eu fiz? Eu botei mais 20, acreditando que viriam mais telefones. Foi uma aposta. E ali eu fiquei uma semana ligando para ele, não ia. No dia que eu fui no escritório dele, que era uma loja, a loja estava fechada com a placa de aluga-se. E aí foi onde eu descobri que existiam algumas relações não tão saudáveis, né? Salutar para alguma das partes. Para ele foi muito boa, para mim foi péssimo. E ali foi onde eu recomecei. Então eu quebrei, né? Literalmente quebrei e tive que recomeçar. Então ali foi a primeira vez que eu tomei o primeiro grande baque falando de negócio. E eu acredito que esses desafios que a gente passa, a gente só tem 2 soluções. Tem um pensador muito interessante, que é um ex-general americano, que ele não foi um cara muito notório, mas ele fez algo gigantesco, que ele fala que as pancadas da vida, elas vêm para te fortalecer ou elas vêm para te matar. E o que ele quer dizer que quando ela não te fortalece, ela te mata, é porque geralmente quando ela te mata é porque você não superou, né? Então você receber uma pancada dessa, a sua opção é superar e ficar mais forte com aquilo. Para você fazer isso só tem um jeito, né? Eliminando seu ego, sua vaidade e começando de novo. Então basicamente ali foi uma jornada, eu comecei a vender de coisa de novo, né? Eu sabia onde comprar, sabia. E o mais interessante é que eu comprava sem dinheiro, porque eu tinha crédito. Então comecei a comprar sem dinheiro e vender. Eu ia conhecer um outro negócio, que era comprando a prazo e vendendo. Então fui movimentando de novo e fui fazendo dinheiro. Só que chegou uma época que eu fiquei muito conhecido assim, eu era o Ravel que arrumava qualquer negócio. Então, eu quero arrumar um jacaré que voa. Não, o Ravel arruma.
E é interessante porque eu acho que Deus vai nos movendo para alguns lugares são novas estações. Em uma época, apesar de ganhar dinheiro, eu cheguei e falei assim, cara, eu não quero mais ser conhecido como o Ravel da Muamba. Eu não quero mais ser esse cara. E por mais que eu mexia já com computador, com isso, aquilo, eu não queria mais esse título. Eu fiz um all-in. Parei de mexer com isso do dia pra noite, literalmente do dia pra noite. Então, um cara que gostava de roupa boa, gostava de farras boas, eu parei. E aí eu parei e fui pro mercado de trabalho. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Eu me formei em publicidade e eu quero sair do outro lado. Na época, eu comecei a trabalhar na loja de um amigo. Muito louco isso, né? Porque eu saí de um cara que movimentava dinheiro e fui ser funcionário. E aí esse amigo me deu a oportunidade de ser gerente, uma loja de lona, de grandes formatos, impressão digital. E lá eu fui para ser o gerente. Só que uma semana, na verdade, eu era chefe de serralheria. E aí tinha que ter um cara de confiança para dirigir o carro do serralheiro, porque serralheiro, meu irmão, ele não todo, não pode generalizar, né? Mas tem uns que é um negócio meio estranho. Se ele receber no dia, no outro você não sabe se ele acorda. Né? Então, o dono da empresa confiava a mim dirigir o carro. Só que eu ficava muito ativo. Então, quando eu transportava os metalons, os vergalhões, fazer placa, eu acabava ajudando os caras a botar a mão na massa. E aí eu passei 3 meses sendo chefe de serralheria e montando placa. Então, eu aprendi como monta placa na essência mesmo. Em resumo, foi passando por isso, saí de lá, né? Eu passei 8 meses trabalhando com esse amigo, aprendi muito. E aí tomei a decisão de, cara, eu vou morar fora. E aí, quando eu comuniquei isso em casa, ele não chorou, eu falei, cara, eu vou e eu só volto quando eu tiver dinheiro para montar o meu negócio. Estava muito em voga esse negócio de trabalhar fora e trazer dinheiro para cá. E aí um amigo, que era dono dessa empresa, falou, cara, tu não quer ser meu sócio? Um painel. Então era um caminhão, tinha um painel de LED atrás. E aí a gente montou, então, a 2 Ls, né, de Ravel com 2 Ls mesmo, e era um painel de LED. A gente parava nas BRs e passava publicidade. Esse caminhão deu muito certo, explodiu, e do mesmo jeito deu certo, ele foi de 0 a 100 muito rápido, e ele foi de 100 para menos 100 também muito rápido. Porque a gente não tinha uma determinação na lei de publicidade em Brasília que autorizava, mas aquilo que não autoriza, teoricamente pela lei, é permitido. Enfim, a gente começou a sofrer muita retaliação do mercado, a galera de Frontlight, enfim. Devolvemos o caminhão, prejuízo homérico para aquela época e mais outra pancada. E assim, meu Deus. Quebrou de novo. Será que a vida é só isso mesmo? Né? E aí eu comecei a mexer com painel Frontlight, Triedo, painel, fui mexendo. E da mesma forma como eu sou muito intenso, rapidamente eu já estava com, rapidamente que eu digo 2, 3 anos, eu já tinha 40 painéis. Então eu consegui fazer uma renda recorrente muito boa, porque eu montava um painel, vendia, alugava o painel, contratos longos, e aí montou a 2Ls, virou essa empresa de painel. Nesse período a gente ganhou muito dinheiro, foi um período muito bom, um negócio fácil de gerir para a época, eu só tinha painel em ponto particular. Não, mas aí é um ponto. Nesse momento você saiu só de casa, né? Embora mesmo, ficou para trás. Como é que é? Embora mesmo, ficou para trás, só saiu de casa. Só porque, saí... porque tu falou que... falou, pô, vou desistir de tudo, vou embora do país, trazer dinheiro, aí tu saiu só de casa. Então, aí de embora, só saiu da casa dos pais. Eu saí de casa com 24 anos. E aí eu já tinha uma certa independência financeira e eu sempre fui muito bom de fazer dinheiro, não posso negar. Porque fazer dinheiro é uma habilidade, administrar dinheiro é outra habilidade. Né? Então, eu sempre fui muito bom de fazer dinheiro. E eu tive isso na minha cabeça, né? Fazer dinheiro não era um negócio complicado para mim. E até hoje eu acredito que eu tenho essa habilidade. Eu levanto o recurso, não vou dizer que é fácil porque tem um aprendizado, mas eu sou um cara de levantar recurso. Eu penso como fazer isso muito bem feito. E aí, na época, a empresa de painel ela cresceu, só que eu tomei uma decisão de fazer uma cisão nessa empresa com esse meu sócio. Então, ele ficou com os painéis por 1 ano. Foi a forma que eu achei de comprar a empresa dele, a parte dele. E eu tive que ficar do zero. Então, eu vendi os painéis numa segunda-feira. Na terça, eu era uma agência de publicidade. Só que eu nunca tinha feito nada de publicidade, a não ser a minha inscrição na faculdade, né? Eu já tinha formado, mais que dizer que sabia muita coisa. Estudar, aí são outros 500. E aí eu comecei a ser agência. Aí eu comecei a vender cartão de visita, fazer arte de panfleto, imprimir o panfleto, comecei a conhecer a agência. E foi daí que a gente começou a carreira. Então, depois de quase 2 anos, os painéis voltaram para minha mão. Então, eu fiquei com 2 empresas depois. Uma empresa de painel e uma empresa de agência de publicidade. Foram 2 anos, foi o tempo necessário para eu aprender a mexer com publicidade. Como toda agência pequena, eu fazia de tudo. Mas, rapidamente,
com 3, 4 anos de agência, eu tinha 30 funcionários na agência e eu montei uma outra empresa de comunicação visual. Então, eu comprei maquinário, montei 2 máquinas e tudo mais. Então, eu tinha 3 negócios. Eu tinha uma empresa de painel, eu tinha uma gráfica de grandes formatos com um sócio, né? Eram sócios fantásticos. E tinha uma minha agência de publicidade. E aí eu tinha ali, gente, 26 anos de idade. É um garoto. Eu olho hoje, né? Um garoto. Pô, eu tô com 38. Então, eu tinha 24 anos de idade que eu tinha na época, com 50 funcionários. Nessa época era a época que era na casa? Era a casa na QND e a loja era lá na QNH, perto do setor H. Setor H Norte. Setor H Norte. Ô, irmão, agora só fazer uma pergunta aqui que também já é uma parada na prática aqui que a gente usa aqui pra galera. Você falou de sócio aí. Como é que você escolhe um sócio? Hoje isso mudou, tá ligado? Da primeira vez que você escolheu um sócio pra hoje, mas você deve ter alguma coisa que até hoje você carrega. Como é que você pesa essa parada? Cara, eu penso assim, tudo na vida é uma questão de maturidade, né? Eu tive alguns sócios. Na empresa de grandes formatos, eu tinha 2 sócios. Os 2 sócios que eu tinha lá, um deles, inclusive, eu já fui sócio nele em outro mercado de construção civil. A gente construiu Minha Casa Minha Vida, né? A gente fez alguns prédios juntos. Ele é um cara que ele é mais arrojado. E é importante você ter um cara arrojado no negócio, porque senão a coisa não decola. O negócio é sobre correr risco. E o tamanho do risco que você corre é proporcional ao tamanho do bônus que você pode ganhar, ou o tamanho do tombo que você pode levar. O meu outro sócio nessa gráfica, ele é engenheiro. Né? E o engenheiro, cara, ele é um sócio que ele tem que ter. Você tem que arrumar um sócio engenheiro. Porque ele é o cara mais chato, ele é o cara que vai controlar tudo. Se o parafuso falta, ele dá falta do parafuso e ele não vai perder dinheiro. Então eu seria sócio com ele novamente. Como que eu escolho um sócio? Né? Atualmente, em todos os negócios que eu tenho, tirando a agência de publicidade, eu tenho um sócio. E eu falo que o maior benefício que eu tenho na minha vida são ter os sócios que eu tenho. Para mim, sociedade tem muito a ver com as habilidades que precisam para que esse negócio decole. Então, tem que ser, na minha visão, tem que ter habilidades complementares. Habilidade é um fator de decisão, com toda certeza, de escolha. Mas, quando você já sabe que o cara tem habilidade complementar, tu vai ter que descobrir se ele tem valores parecidos com o seu. Porque se você tem um sócio que os valores são muito divergentes, lá na frente vocês não vão chocar por capacidade técnica, vocês vão chocar por capacidade cultural. Então, o primeiro passo para mim é saber com quem que eu tô andando, porque na prática, se a gente pegar as nossas relações como um todo, as relações humanas, a gente briga não é porque o fulano não soube apertar o microfone. A gente briga porque a maneira como ele falou, o termo que ele usou, quem ele me diminuiu, quem ele valorizou demais. Então você vê que são coisas muito mais relacionais. E a sociedade vai ser da mesma forma. Então hoje, eu olho para o negócio, eu primeiro quero saber se é um negócio que já existe sócios, né? Como foi o caso da Rico, né? Da Rico, eu não sou fundador da Rico. A Rico, enfim, tem um time de gênios lá atrás, que é um mérito dos meninos. Eu entrei depois de uma outra fase, entrei como sócio investidor. Então, o mérito é do Ricardo, do Rick, do Lucas e da Renata. Quando eu olhei para o negócio, que eu tive a oportunidade de entrar, há 2 anos atrás, eu olhei e falei, cara, eles têm princípios e valores parecidos com os nossos, com os meus, né? E são muito bons de execução. Então fazia muito sentido. E não era uma operação que eu ia ter que lidar com eles diariamente. Né? O meu papel é muito mais de conselho, né? Olhar relatório, última linha, DRE, expansão. Por exemplo, agora nós estamos abrindo a 7ª loja. Nós vamos começar a obra agora no Noroeste. Né? Um spoiler aí, tô dando em primeira mão aqui. Lançamento. Tô falando aqui, não sei nem se os meninos já tinham anunciado isso. Mas agora, se não foi, vai aqui. E aí, por exemplo, na Six, na academia, né? Eu tô como sócio fundador, tô lá desde o dia 1. E os sócios são caras muito bons. Né? Os meus sócios são assim, são gênios. Eu tô do lado de gente que costumo dizer que o mais bobinho lá amarra coturno com luva de boxe na mão. Então assim, são caras muito grandes, são caras muito competentes, todos assim, sem tirar nenhum. E esse é o segredo do negócio. O negócio tá onde tá. Então, sociedade, para mim, é a melhor coisa que pode acontecer. Ontem, por exemplo, eu estava precisando tomar uma decisão do espaço que eu contei para vocês. E eu estava, cara, vou, não vou? Pelo quesito investimento de reforma, comprar o painel de LED, compra qual? Você fica meio assim, né? E aí eu jantei com o meu sócio, que é o Dr. Leandro Vaz,
E aí o Leandro, um cara que é muito gênio, muito rápido, cheiro para negócio muito prático, e o cara, Leandro, investimento, faz assim assado, e ele, cara, vamos fazer pum, 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 e clareou. Porque quando você tem alguém que tem uma visão diferente da sua, você pode sair de dentro da caixinha e esse cara pode acender uma luz. Então, eu acredito que sociedade você escolhe primeiro por valores, depois por capacidade e skills complementares. Para mim, essa é a visão. E lembrar, né, que sociedade não é função. O sócio, ele tem que estar disposto a ouvir bronca, então tem briga, você discute, você discorda, só que todo mundo tem que ter Por que o valor vai ser muito importante? Porque os dois têm que ter a plena convicção que os dois estão defendendo o mesmo negócio. Então vai divergir, vai brigar, Essa é a diferença. Maturidade de negócio é isso, né? É você quebrar o pau, sair daqui, cara, e tá tudo bem. Não pode levar pro coraçãozinho. Você sabe, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Eu ia falar assim, Ravel, a gente tem muito... Tem gente que adora ter sócio, tem gente que odeia ter sócio. Normalmente quem teve experiências ruins com sócios é meio... falar, não gosto, não quero. É isso que eu ia falar. Cara, quando você chega num tamanho maior, igual suas empresas já estão, com sócios grandes igual você tem, rolam as brigas nervosas também? Ou isso é coisa só de empresário iniciante? Ai, deixa eu te falar. Quando você tem, e aí essa é a plena convicção, quando você tem pessoas que estão dispostas a fazer a coisa acontecer, essa é uma prerrogativa. Esse cara, ele vai ser o mais chato possível. E na minha visão, essa historinha de falar, você vai crescer 10 anos em um ano, só tem um jeito, velho. Quando você tem alguém te dando porrada todo santo dia. Aí tu cresce 10 anos em um ano. Então a porrada que eu digo é a porrada do negócio. Porque se tá todo mundo querendo que a coisa aconteça, cara, vai todo mundo se esforçar demais. Então, eu posso falar, na academia, se meus sócios forem ouvir esse podcast um dia, sem mentira, é 30 discussão por dia. E eu falo, para ser sócio lá, se o cara não tiver passado por 2 guerras, ele sai com uma semana. Mas por que é isso? Porque tá todo mundo, cara, querendo fazer o negócio dar certo. Então, não pode levar pro lado pessoal. E lembrar sempre, né? Você tem, no nosso caso, na Hold, são 6 sócios com 6 histórias diferentes, com 6 bagagens completamente diferentes, e cada um tá em um tempo. Qual que é o grande segredo? Quando, no meu caso, nesses 2 negócios que eu dei exemplo, tanto na RI quanto na academia, eu não sou operador. Então, nós temos pessoas que operam os negócios. No caso da RI, que são os sócios fundadores, eles estão no dia a dia do negócio mesmo. No caso da Six, da academia, nós temos 2 sócios operadores que estão lá para isso, para fazer a coisa girar. E os outros sócios, eles assumem posições complementares. Então, até a fraternidade de vocês fala muito de conselho, né? Então, a gente criou uma base em formato de conselho. Então, tem uma pessoa que responde pelo marketing, tem uma pessoa que responde pela parte jurídica, tanto que a nossa formação de hold, nós temos 2 advogados, que um tem um cunho mais financeiro, outro tem um cunho mais de processo. Jurídico mesmo. A gente tem um arquiteto, que foi o cara que pensou no projeto mesmo, que é o Eilson. Nós temos um que é o porta-voz da marca, fala muito de saúde, é um cara muito bem relacionado, que é o Leandro. Nós temos eu que toco a parte de marketing, de comercial dentro da Hold. E nós temos o André, que é um engenheiro. Então, parte de obra, temos 2 pessoas que tocou 100%. Parte de contrato, jurídico, nós temos um outro sócio. Parte financeira, auditoria, temos um outro sócio. Parte de relação, parcerias. Só que assim, na ponta, se eu conhecer alguém que faz algo da função do outro, a gente complementa no negócio. Então a sociedade, para mim, ela tem que ser construída de forma estratégica. Hoje, eu aprendi muito sobre isso. Porque montar negócio não tem coisa mais divertida. Não tem. Você senta numa mesa de um jantar, você tem boas ideias, porque vocês 2 são 2 águias. Aí junta com um cara mais animado, sai um negócio dali. Agora vamos para a prática. A prática são outros 500. E aí é o que o Greg McQueen fala, né? É tudo uma relação entre esforço e resultado. Pô, isso é verdade. Então não existe um certo e errado. Tem gente que odeia sócio e vai ficar gigante, sozinho. Tem gente que é apaixonado por crescer negócio com sócio e também vai ficar gigante. Eu, Ravel, dos últimos anos para cá, dos últimos 4 anos para cá, a minha opção número 1 é ter sócio.
Pô, bacana. Pessoal, uma dica aqui que eu deixo aqui, junto com a dica do Ravel. Escolha o sócio aí, juntando as características que o Ravel falou, de valor e de característica técnica, mas tem uma parada que todo mundo aqui que escuta a gente ainda confunde essa parada. Contrato social é diferente de acordo de sócio. Contrato social diz que aquele número lá do seu CNPJ está escrito juridicamente na sociedade como uma empresa. Acordo de sócio é o que discrimina o que cada um dentro da sociedade faz. Então, fica ligado nisso aí. Se você não tem um advogado, procura um advogado para tirar umas dúvidas sobre acordo de sócio e contrato social. Contrato social, cara, tá na internet. Às vezes você vai abrir uma empresa, o contador pega lá e faz aquilo, e é diferente de acordo de sócio. Acordo de sócio vai estar lá dentro as regras que falam onde, pô, se alguém, Deus o livre, falece na sociedade, o que vai acontecer com aquela parte? Para onde vai? Ah, se você separar ali na sociedade, você pode montar um negócio daquele ali, não pode? Então, fica ligado nisso aí. E, né, fica ligado na escolha do sócio também, que vale a pena. É isso. Ravel, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, velho. A gente falou aqui que você hoje treinou, dentro do seu treinamento, você tem mais de 6 mil alunos. E você escuta várias histórias, eu tenho certeza disso, de várias, e todo mundo é empreendedor lá dentro. Quando o cara chega falando para você que tem um negócio e o outro chega falando que tem uma empresa, qual a diferença para você de negócio e empresa? Cara, na sua concepção. Sim, eu não sei se eu vou te alegrar com a minha resposta. Não, né? Mas assim, cara, para mim a termologia pouco me dá percepção de... Porque se ele tá, primeiro que se ele tá numa imersão minha, eu imagino que ele tem uma empresa. Eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa. Na minha opinião, não tem diferença alguma. Eu não vejo... Não tem diferença para mim. Para mim, é a maneira como o cara fala. É porque essa diferença, se o cara fala um negócio, se ele fala de empresa, a maneira como ele internaliza isso, não sei se era isso a pergunta, né? Mas eu vejo que a empresa ela é só o meio. Então, é muito sobre... tive a reunião segunda-feira, porque segunda-feira foi 1º de abril, início do segundo quarter do ano, né? Então, a gente estava calibrando, porque hoje a gente mede nosso faturamento por trimestre e por mês também. Então, a gente entende, por exemplo, nosso planejamento dentro da BRL, dessa empresa de educação, a gente sabia que janeiro seria um mês mais duro para a gente. Não que a gente desejou isso, né? Mas a gente não tinha imersão, enfim, série de ajustes. Então, a gente sabia que a gente recuperaria esse primeiro quarter do dia 20 de fevereiro para o final de março. E assim a gente fez. Aos 45 do segundo tempo, dia 31 de março, a gente bateu nossa super meta. Então, a gente olha sempre o quarter, né? E aí eu estava falando exatamente sobre isso. Porque às vezes a gente, como vocês falam, tem um negócio, a Ravel já tem negócio grande. Cara, nem é assim. A verdade é que a gente vai se fantasiando e é muito bom você ter um negócio na cabeça como um negócio grande, né? Dona Janete do Seib, eu tava voltando de Doha para Dubai com ela, né? A gente ficou 2 horas conversando do meu lado no ônibus e eu perguntei para ela, Dona Janete, na cabeça da senhora, a senhora sempre pensou que o Seib ia ser desse tamanho? Ela falou assim, Ravel, do dia 1 do Seib eu sabia que o Seib ia ser grande, porque a empresa é do tamanho da cabeça do dono. E aquilo ficou marcado para mim. Então é importante, né, que a cabeça realmente possa ter uma empresa grande. Mas a gente não pode se envaidecer. Eu acredito que é muito sobre isso. Então você às vezes olha para a empresa, eu tenho muito orgulho. Por exemplo, cheguei lá agora, de manhã cedo na empresa, e aí tava nosso time de consultoria, um consultor meu estava dando consultoria para o empresário de São Paulo. O outro consultor estava fazendo online, né, atendimento, o empresário do interior de Minas. Aí a gente estava tendo de manhã cedo uma turma nossa com 96 alunos. O meu time de produção estava montando o evento de amanhã. Aí a gente a cada 15 dias a gente tem um evento lá dentro da agência que se chama Café e Marketing. Que a gente convida 4 empresários para bater papo sobre tendência de mercado. É muito legal isso. E você olha, as engrenagens rodando, te dá muito orgulho. Só que ao mesmo tempo só pode ser uma grande cilada, porque tu pode sim vai descer muito pelo negócio. Então, basicamente, o que eu falei na segunda-feira, eu falei assim, gente, às vezes a gente fica buscando, vamos fazer um lançamento de um produto tal, lançamento digital mesmo, né? A famosa a fórmula do Érico, né? Vamos fazer o lançamento mesmo. Vamos fazer o lançamento de novo produto, vamos fazer isso. Eu falei assim, gente, peraí, vamos fazer o seguinte, quanto que a gente quer de dinheiro? Vamos dizer que você queira 100 mil, você queira 200 mil, eu quero 1 milhão. Se eu vender 2 produtos e me der 1 milhão, eu tô feliz? Ou não? Eu quero essa trabalheira.
Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Então, para mim, o negócio, e é uma ficha que demorou a cair, porque às vezes a gente se apaixona tanto pelo negócio, e essa paixão pelo negócio pode ser uma grande cilada. Porque tu pode estar vendo o negócio sendo degringolado, e pela paixão do negócio, você quer, de alguma forma, reverter. Então, eu falo que o empresário ele tem que ter a grande habilidade de saber insistir e de saber desistir. E eu olho pro negócio e falei, cara, se é um negócio ou se é a empresa, qual é o objetivo que eu tenho como pessoa física? Porque no final das contas, o que eu quero é apurar lucro no final do mês. Então, se é negócio, se é empresa, eu estou olhando para como o cara realiza. Porque você percebe que tem grandes empresários, e quando eu falo grande, eu conheço gente que fatura 100 milhões de reais por ano, que o cara tem uma margem de 30% no negócio, então é um cara que põe no final do ano 30 milhões. Ele põe 2,5 milhões por mês de lucro. É um negócio lindo. Senta na empresa dele, cara, é uma empresa simples. E ele não é um pavãozão, ele é um cara super comedido, um cara pequenininho, se olha pra ele, é um cara super simples, e ele não tem essa visão ele é um cara muito organizado, ninguém fatura 100 milhões por uma sorte do destino, né? Então ele é um cara organizado, mas ele não tem esse perfil de empresa de edtech, tecnologia, inteligência artificial, processo pra tudo. Ele tem boas pessoas trabalhando, ele é um cara mais low profile. Como também, às vezes, você vai em empresa que o cara fatura 10 milhões por ano, o cara fatura 800 mil por mês. Rapaz, o cara vai te apresentar a empresa, você tem um sentimento que você está visitando a Apple por dentro, né? Porque o cara é todo cheio de coisa. E no fritar dos ovos, ele fatura 10 e tem 11 de despesa por ano. Então, ele está remando. Então, eu acredito que a primeira concepção do empresário, independente do tamanho dele, porque a gente sabe que são fases. No início ali, quando eu abri minha empresa, eu queria pagar as contas, eu queria pagar as farras, pagar um carro rebaixado, era o que eu queria. Depois de um tempo, que você vai conquistando algumas coisas na vida, você começa a mudar a cabeça, né? 10 mil não mexe mais o ponteiro. Então, cara, o que eu preciso fazer para ganhar 100, 200, 300? Mas não é mais para comprar o carro, porque você vê que o carro já não... Assim, é muito legal, né? Eu nunca comprei uma Ferrari, né? Então, posso dizer, eu já comprei a Ferrari, também não sei se eu compraria, tá? Sendo muito sincero. E não critico quem compra também. Mas isso é muito do perfil de cada um. Mas eu vejo que o negócio ele é um meio. Então, se o cara trata como um negócio, ou se ele trata como empresa, eu olho mais pro meu irmão, o que você quer de final disso aí? Porque a gente se perde nisso, sabe? De se envaidecer com o negócio. Às vezes, tô com 300 funcionários. Pô, tô grande pra caramba. Cara, cuidado. Cuidado, porque... Quanto maior a árvore, maior então, a queda do tronco. O que eu falo muito, né? Eu vejo muito isso, porque a internet, ela te dá essa posição de colocar quem te olha muito, né? Assim, o cara olha lá, esse cara... E eu descobri, cara, assim, depois que eu comecei a entrar no digital, de botar a cara no digital, me conectei com muitos grandes players do mercado digital, eu descobri que no final das contas, eu tocava neles e eles eram de carne e osso, e tinham os mesmos problemas do que eu, você. Então, o ponto é, eles olhavam, pra mim, quem deslanchou na internet, né? Quem faz esse trabalho é o cara que olha aquilo ali como um canal de aquisição. Entendi. É assim a minha visão. Então, se é negócio, se é empresa, eu, Ravel, não consigo perceber muita diferença, não. Cara, e a parada é o seguinte, entrando aqui um pouquinho também no tema nosso aqui, quando que o Ravel lá o cara da impressão, o cara dos formatos grandes, do marketing ali, da agência, quando que o Ravel virou pro lado do estudo, falar, cara, eu tenho que estudar, porque senão eu vou ficar para trás. Mas não estudar business mesmo, estudar negócio, fazer antes de fazer o que você faz, mas você começou a estudar antes para entender essa parada. Cara, é interessante, porque assim, meu pai, ele é um cara que estuda muito a vida inteira. Meu pai lê 3 jornais por dia. Ele lê as letras pequenas, né? As letras miúdas do jornal. Então, um cara que sempre ouviu muito jornal, então eu cresci vendo o exemplo do meu pai. É um cara muito inteligente, um cara muito fora da curva, um cara que estuda muito. Meu pai é um cara pra você bater papo assim, de política, de negócio, é um cara que é apaixonado por isso. E eu cresci vendo meu pai fazer isso. Só que chegou um tempo que eu percebi que para fazer dinheiro eu tinha que ter mais habilidade com gente. E eu cresci. Só que em determinada fase da publicidade, eu acredito que essa grande virada veio com o advento do digital. Então eu percebi que eu ia ter que começar a saber mais de métrica. Então o estudo, né, porque se divide, né? Um professor de verdade, ele se divide. Parte é track record, a experiência dele, a vivência. Parte é o que ele leu nos livros. Então, assim, muito do que eu ensino hoje, eu não vi em livro. Eu vi na prática porque eu fiz e faço até hoje.
Mas esse despertar, ele veio muito quando começou a história do digital. E eu percebi que mesmo muito novo, ali naquela época com meus 26 anos, eu precisava estudar um pouco mais, porque a minha faculdade, eu vendia tênis, né? Então eu usava a faculdade como excelente canal de aquisição. É o que eu fazia. Eu não posso dizer que eu fui um exímio aluno de publicidade. Não fui. Então, e isso não atrela a incompetência da instituição, nem dos meus pais. Era uma fase que eu trabalhava no shopping nessa época, né? Então, trabalhei boa parte da minha faculdade, 1 ano da faculdade no shopping. Então, diferentemente dos meus amigos que queriam fazer estágio, eu estava preocupado em vender. Depois que eu saí da loja do shopping, eu fui vender muamba. Então, eu passei minha faculdade inteira vendendo. Então, quando eu cheguei no final da faculdade, foi quando virou essa chave de eu não quero mais mexer com isso, eu fui pedir um estágio. Pô, tu fazia faculdade de vendas ou de publicidade? Pô? Eu usava a faculdade para vender. E aí, quando chegou no final da faculdade, eu falei, cara, eu não quero mais isso. Só que eu fui fazer um estágio. Só que quem vai dar estágio para quem tá no último semestre? Ninguém. Então, ali foi onde eu paguei o pedágio de não entender o processo. Os meus amigos conseguiram emprego porque eles tinham estagiado. Eu não tinha estagiado em nada. Eu não sabia nada. Então, eu aprendi publicidade, de fato, na prática. Quando eu montei minha agência, eu lembro até hoje, né? Se ela ouvir isso aqui, vai ser um barato. Mas existia uma executiva dentro da Record chamada Eliane Nunes. Baiana, o nome dela, o apelido dela. Ela é uma grande vendedora da Record, ela mora em Portugal. Eu acho que ela está em Portugal hoje. Mas é uma grande amiga minha, ganhamos muito dinheiro juntos. Ela na Record e eu na agência. E eu lembro que um cliente que a gente pegou, ele fez TV. E eu falei, ele quer comprar Record. Liguei pra ela e tal, liguei na Record. Não, essa executiva vai te atender. Aí ela falou assim, você tem que mandar PI. Aí eu pesquisava na internet PI, o que é PI, como é que manda PI. A gente não tinha aquele acesso todo a como é hoje, né? PI, você sai lá, o ChatGPT te responde como é que faz, como não faz. Ela falou, não, vou até você. E ela foi até mim, me ajudou prontamente, acho que com vergonha alheia, né? Falou, vem aqui, meu filho, abriu um Excel e tinha um modelo de PI. PI é pedido de inserção. Hoje em dia, essa galera do digital nem sonha o que é isso. Mas até hoje tem que fazer. É um documento que dá entrada na mídia dentro do veículo de comunicação. E a gente fez uma PI. Então eu não sabia que era uma PI, eu não sabia o que era BV, não sabia nada, né? E ali foi onde eu comecei. Então, no digital, eu falei, cara, eu preciso estudar. E tinha muito aquela questão, para mim sempre ficou muito claro, de que assim, e é interessante essa pergunta, você me fez até uma reflexão aqui, porque a gente fala muito isso, né? Existem 2 tipos de liderança, ou você lidera pelo exemplo, ou você lidera por imposição. Né? O melhor, obviamente, é pelo teu exemplo, do que você ser um líder que vai impor o que que você quer que as pessoas façam por você. Então eu falava muito isso para os meus colaboradores, até porque eu vivi uma fase que eu tinha 24 anos e meu colaborador mais novo tinha 25. Então eu tinha, naquela época, a publicidade, que era uma galera mais old school. Então meus funcionários eram 30, eu tinha um funcionário de 46 anos. O meu tio, que foi meu funcionário há muito tempo, que eu tinha 24, ele tinha 60 anos. Faleceu esse meu tio, foi um cara muito importante na minha jornada. Foi a primeira vez que eu implementei um setor financeiro que funcionasse como financeiro de verdade. Meu tio Ribamar. Então, assim, meus funcionários eram muito mais velhos que eu. Na minha gráfica, todos os meus funcionários eram muito mais velhos que eu. O serralheiro, pô. Eu era chefe do serralheiro. Então, chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu preciso que vocês estudem. Eu incentivava muito. E eu falei, cara, sabe qual é a verdade? Eu tenho que estudar para esses caras estudarem. Então, eu comecei a procurar. Então, lá atrás, eu tô com 38 já, né? Então, com 25 para 26, eu virei essa chave. Então, eu comecei a fazer muitos cursos. E eu comecei a perceber que os melhores cursos, eles não estavam em Brasília. E naquela época, eu não tinha cursos tão bons pela internet. Então, eu comecei a viajar muito. Foi aí onde eu conheci muitas pessoas. Então, por exemplo, hoje tem gente que está muito grande no mercado digital, que eu conheci há 12 anos atrás, que era ele dando aula, eu e mais 3. Então, para mim, a frase, né, nunca despreze os pequenos começos. Então, eu vejo hoje o Alfredo Soares, né, um cara gigante. Eu lembro de buscar o Alfredo no aeroporto, para o Alfredo dar uma palestra no estoque dos Correios. Na época, o Alfredo lá com a X-Tech. É, né? Então, eu lembro do Ferreirinha, né? O Carlos Ferreirinha foi CMO da Louis Vuitton. Fiz o curso com o Ferreirinha há 10 anos atrás. Então, na salinha lá na MSC, né? Quando ele tinha acabado de sair da Louis Vuitton, da LVMH, o grupo LVMH, ele dava um curso de marketing voltado ao luxo. Então, era eu mais 30 pessoas. Para tu ter ideia, na sala que eu fiz esse curso há 10 anos atrás, sempre tá passando. Tava eu e a linha de frente, na época, do Edgar Corona, da Smart Fit. A Smart estava começando a se posicionar. Então, naquela época, eu conheci muita gente que hoje são gigantes. Mas foram pessoas que eu conheci lá atrás porque eu comecei a andar. Então, foi essa virada de chave que eu queria ser exemplo.
Eu falei, cara, e eu percebi que quanto mais eu estudava, mais as coisas aconteciam para mim. Então eu acredito que estudar se chama encurtador de tempo. Quando eu estou lendo um livro, eu estou lendo a vida daquele autor. Eu de verdade, o Napoleão Hill fala muito isso, né? Que quando ele não tinha mentores, ele lia os livros e ele se imaginava sendo mentoreado. Né? Ele tem a tão famosa primeiro encontro dele com o Andrew Carnegie, né? Que o Andrew Carnegie pergunta para ele dos mentores, ele fala, meus mentores são Henry Ford, fulano, e fala mais alguém lá, né? Que já estava morto. Ele, mas como assim? Ele, porque quando eu converso com eles, como você conversa com morto, né? Como que é isso? Ele falou, não, quando eu leio os livros, eu imagino a minha conversa com ele. Então eu tenho essa visão, né? De verdade, eu acredito. Quando eu tô lendo o livro, então, por exemplo, hoje eu bati um papo maravilhoso com o Ryan Holiday, né? A gente tava conversando ali no livro, eu imagino, ele é vivo, né? Graças a Deus, mas para não soar tanta loucura assim, né? Mas eu me imagino conversando com ele. E eu vou vendo que quando eu pego o estudo, vai me encurtando o tempo. Então foi nessa virada de chave de ver o exemplo do meu pai. Aonde a coisa intensificou. Eu tenho 10 anos de casado. A minha esposa, desde o dia 1, ela lia muito na minha frente. Então, o exemplo dela me impulsionou ainda mais a estudar. Porque ela lê muito, minha esposa. Lê muito, lê muito. Hoje eu acho que a gente já tá lendo igual. Eu já consegui alcançar ela. Mas ela lê muito. Então, os meus filhos, por exemplo, hoje de manhã, acordei cedo, e aqui, longe de dizer que somos uma família perfeita, tá? Eu tenho esse título, não. Mas os meus filhos acordam e cada um pega um livro. É a primeira coisa. Mas por quê? Porque a gente se espelha em quem está mais perto. Então eles veem eu fazendo, veem minha esposa fazendo, e eles tornam isso a normalidade. Então eles vão lendo. Então minha esposa também foi uma grande impulsionadora do meu negócio. E eu sempre tive essa questão de falar assim, cara, eu não tive a oportunidade de trabalhar numa grande multinacional. Né? Nem tenho mais essa pretensão agora também. Eu vou construir a minha. Né? Pronto. Então, assim, eu não tive a oportunidade na minha carreira como comerciante lá atrás, eu era um fazedor de dinheiro. Então, eu não tive a oportunidade de trabalhar numa grande multinacional para aprender sobre processos, para aprender sobre cultura, sobre formação de time. Então, eu fui aprendendo muito na prática. Então, eu falei, cara, se eu não tive uma carreira de executivo, eu tenho que minimamente estudar como um executivo. Então, eu comecei a me profissionalizar estudando muito. Então, fiz inúmeros cursos de gestão, de marketing, publicidade, de vendas, de fusão, aquisição, de processo, de tech. Cara, o que você imaginar, eu já mergulhei. Então, a virada de chave, na verdade, ela aconteceu muito com a ideia de que, cara, eu preciso ser um grande exemplo. E eu fui fisgado por isso, né? Eu fui fisgado por, cara, eu preciso ser um exemplo pro meu time. E na minha cabeça sempre teve também muito, muito claro que eu precisava ser um grande mentor pro meu time. A pergunta agora é, irmão, você acha que tudo que você construiu, você falou aí que, pô, o estudo foi fundamental aí nessa jornada e o empírico que você teve lá atrás das vendas na faculdade, o processo todo. Você acha que nessa jornada toda o estudo foi muito fundamental ou as conexões que você fez durante o estudo foi mais fundamental para chegar nesse ponto? Cara, é bacana. 85% dos negócios que a gente vai fazer está atrelado com as pessoas que a gente se relaciona. 15% tem a ver com a tua habilidade técnica. Isso para mim é matemática exata. Eu sempre fui um cara que eu me relacionei muito, mas o estudo me trouxe muitas conexões. Então uma coisa está diretamente ligada à outra, mas eu entendi a sua pergunta. A parte técnica, ela é super importante e ela vai te dar repertório. Então, um livro que você lê, às vezes, li, mas nem lembro mais. Mas, às vezes, uma frase que você pegou naquele livro, ele vai te servir no palco, vai te servir numa roda, numa conversa. E existe um negócio chamado neuroplasticidade. Quanto mais você vai estudando, mais a cabeça vai melhorando. Então, eu não conseguia perceber que isso aqui tem vários detalhes desse aqui até um ano atrás, quando eu comecei a montar meu estúdio de podcast. Então, eu já olhei as placas aqui de acústica, eu olhei como que ela posicionou para não rebater o som, eu tô vendo a saída de ar-condicionado, mas porque eu comecei a estudar sobre podcast, que eu precisei construir o meu. O que eu tô querendo dizer? Quanto mais eu vou aprendendo, mais a minha mente vai se abrindo. E aí tem aquela frase tão famosa que uma mente que se abre, dificilmente ela retorna ao formato original. Mas as conexões, elas vão te abrir as portas necessárias para você colocar a sua técnica em prática. É aquilo que você, então, tem como habilidade, como suas hard skills, vamos colocar assim. Mas para mim hoje,
A principal habilidade de um grande empresário são as conexões que ele faz. Eu falo isso porque a minha vida ela é pautada em grandes conexões. Eu falo isso para tudo. Pô, comprei agora um painel de LED que pagaria o dobro se não fosse um exímio contato que eu tenho. Tô indo pra China, falei, né? Cara, o cara que tá indo com a gente pra China, que é o Ricardo Jeromel, o Rui Cavendish, se não fosse um contato que eu tinha feito, eu não teria me conectado com ele. E boa parte do que a gente vai fazer agora na China, boa parte não, gente, 99% do que a gente vai fazer lá, quem desenhou foi o Jeromel conosco, mas foi a habilidade dele, porque ele morou lá muitos anos, o Rui morou lá muitos anos. Então, as conexões, cara, elas são assim, é vital para qualquer negócio, para a vida como um todo, não só para a empresa, para a vida como um todo. A gente sabe disso. Pô, bacana. Quando que surge o Ravel Professor? Excelente. Agência de publicidade foi um negócio que eu toquei por mais tempo. Toca até hoje. E diga de passagem... É o mais divertido de todos. Rapaz, eu não sei se é o mais divertido. Eu já me diverti mais. Vou mentir pra você, não. Eu já me diverti mais. Eu fui um publicitário apaixonado por campanha publicitária. Por ver o filme rodando na TV. Né? Eu fiz muito vídeo de televisão, gente. Assim, é até interessante eu fazer essa reflexão para, como a Bíblia fala, trazer à mente aquilo que traz esperança. Eu fiz muita campanha grande aqui para o mercado de Brasília, algumas em outros estados, né, que eu rodava em outras praças. Mas a publicidade hoje, para mim, a diversão dela se chama métrica. Então, eu já posso me considerar old school, né? Porque eu tô nesse negócio tem 18 anos. Então, muitos dos meus colegas publicitários da minha época lá atrás, eu posso dizer que 95% não tá mais no mercado, não estão. E os 5% que ficaram, eles dos 5%, 90% discordam de mim. Eles ainda estão na parte mais romântica da publicidade, das peças muito bem criadas, da peça elaborada, e eu acredito que mudou muito. Então eu sou até um pouco criticado por isso. Porque na minha cabeça, se o post é bonito ou é feio, eu quero saber qual é o resultado que ele traz na ponta. Ponto final. Então, isso choca um pouco... É a evolução do mercado, né? Isso choca um pouco com a publicidade, né? Eu passei muita raiva com os clientes da agência. Porque a agência é sempre assim, quando dá certo, é o time do cara que foi bom. Quando dá errado, bota a culpa na agência. E a agência sempre você faz muito pelo cara e parece que nunca não cessa essa vontade. Nunca tá suficiente. Nunca tá suficiente. Ele sempre quer botar uma demanda a mais. Então, eu me estressava muito no ponto do cara falar assim, mas a gente não fez o post do dia do índio manco da perna esquerda. Porra, mas isso aí não vai mudar em nada. Cara, me perdoa. Você é um cara vaidoso, mas você não é um empresário inteligente. Então, você é burro. A verdade é essa. Porque você não entendeu que o que você está pedindo para a gente fazer, ele não vai mexer em nada o teu ponteiro. O que você quer? Que a gente fique massageando a sua vaidade. A sua vaidade. Isso não vai funcionar em nada. Então eu comecei a ter discussões mais homéricas com os clientes, que o cliente falava, mas não está funcionando, não vende. Eu falei, cara, mas olha só, esse copo teu, tu tá vendendo ele por R$10. Ali na esquina tem um cara que vende mais que você e o copo lá tá R$1. O seu problema não é publicidade, porque não existe publicidade que vende produto ruim. O teu problema é um problema de mercado. O que acontece? Ele não conseguia entender. Então o que eu fui fazendo ao longo da agência? Isso é uma dica do caramba, tá? Isso que vale dinheiro. Muito. Vamos lá, dono de agência. Aí, ó, aplicável aí, pessoal. Você que é dono de agência, tá no Brasil inteiro aí, ó. A dica do Ravel aí, hein? Prestador de serviço. Eu descobri que o meu core principal não era agência de publicidade. O meu core principal era educação. Porque quanto mais eu educava o meu cliente, eu aumentava o nível de consciência dele e menos ele me pedia o post do dia do índio manco. E aumentava seu LTV, e aumentava seu NPS. Ele parava de me encher o saco com demanda sem futuro. Ele entendia que de toda a equação de uma empresa, eu só era um pedacinho. Porque não adiantava eu botar lead lá se ele não tinha um processo de vendas bem feito. Não adiantava eu botar o lead lá se ele não tinha minimamente uma gestão de produtos, se ele vendia e não entregava, se ele tinha uma demanda gigante no Reclame Aqui. Então eu fui entendendo que eu falei, cara, eu preciso aumentar o nível de consciência desse cara. Então eu comecei a entrar para dentro do negócio dos clientes. Então eu falo que a publicidade, ela me deu
esse track record gigantesco, porque eu atendi de alfinete a foguete. Construtora, farmácia, supermercado, shopping, roupa, varejo. Sem imaginar, a gente já atendeu. Atendeu mais de 2.000 clientes. Então, eu fui conhecendo de negócio do outro lado. Então, hoje, quando eu tenho uma conversa com o empresário, eu já sei, cara, quanto que ele deve gastar com marketing, quanto que ele não deve. Eu sinto o cheiro do negócio do cara de tanto que eu já vi isso. Quer dizer que eu sei tudo. Mas ali eu virei a chave. Então, 2019 para 2020, eu tomei uma decisão. Eu passei um período muito difícil financeiramente, de 2017 até 2019, muito difícil mesmo. A verdade, o período ele já era difícil desde 2014. 2014 até 2016 eu maquiava o problema. O empresário, ele sabe quando a casa está pegando fogo. Mas de vez em quando ele prefere ficar na névoa, na fumaça. Eu resolvi em 2016 sair de dentro do barraco pegando fogo e olhar para ele pegando fogo. Eu tomei um susto e precisei arrumar as engrenagens. Só que às vezes para arrumar, você precisa destruir muita coisa. E aí foi onde eu passei uma crise financeira gigantesca. Né? A gente quebrou naquela época, literalmente. Eu perdi 70% do meu faturamento. Na época que eu estava fazendo reforma, me casei, 2 meninos. Foi assim, uma prova de fogo. Porque uma coisa é você passar dificuldade financeira quando você mora sozinho num apartamento de 30 metros quadrados, né? Que a conta que você tem que pagar do aluguel, a luz e os condomínios e a farra. Quando você tem mulher e 2 meninas, complica um pouquinho mais. Então, eu passei esse período. E eu entendi que eu não tinha que ser mais publicitário, eu tinha que ser gestor. Eu tinha que aprender a melhorar o meu negócio. Então, ou seja, aquilo que eu falava para os outros, dos meus clientes, eu tinha que fazer no meu negócio. Então, chegou numa fase, em 2019, quando eu botei o nariz para fora da água, e falei, Jesus, passei. Né? Aquela fase, passei, ufa. E aí, 2019 para 2020, foi um ano que meio sabático para mim, do sentido de, rapaz, eu não quero correr grandes riscos mais. Eu ajustei a máquina, paguei o que tinha que pagar e comecei a ganhar dinheiro. Então, foi uma fase que eu fiquei muito mais low profile. Eu poupava dinheiro todo santo mês, muito mais do que eu gastava. Eu comecei a fazer investimentos muito mais seguro. Foi nessa época que eu entrei pro ramo de construção civil, Minha Casa Minha Vida, com aquele sócio que eu falei. Então, eu comecei a construir, comecei a pulverizar o gasto, pulverizar as minhas receitas. E entendi, cara, não quero mais essa aventura de agência de publicidade grande, não. Vou ficar ali. 2020, aquela formiguinha de empreender, de fazer coisas novas, começou de novo. E em 2021 eu falei, cara, eu vou fazer um curso para ensinar o empresário a contratar uma agência de publicidade. Que dizia mais ou menos o seguinte, filho de uma mãe, deixa eu te falar uma coisa. O post de 15 anos da tua filha não vai mudar em nada. E aí a gente foi brincando, pensando aquilo. Eu conversava muito com o Leandro, que é meu sócio, né, já era muito meu amigo. E a gente sempre falou muito de negócio. Né? Empresário, quando se junta, fala de empresa. E a gente ajudava muita gente. Né? Assim, até porque a gente congrega até hoje, né, mas na mesma igreja. Então sentava numa roda de empresários, tinha um amigo com dificuldade, eu falava dali, ele de cá, a gente arrumava uma solução. E ele tava crescendo na história dos cursos, formas de lançamento, e eu tinha um puta preconceito com isso. Pra mim, eu olhava um cara falando, arrasta pra cima que eu vou te ensinar tal coisa. Eu falava, meu irmão, você é um vagabundo. Eu já botava na minha cabeça, você é um picareta. Porque eu tinha um preconceito muito grande, né, com o digital. Porque existem 2 escolas do digital. A escola tradicional, que é a minha, que eu venho, né, de comprar mídia programática, de ser de outra forma, que é a publicitária mesmo. E existe aqui a turma do digital, né, que o Érico Rocha formou boa parte. Grande Érico, querido. E diga de passagem, um cara que o Brasil deve muito a ele, como um todo. Então, eu fui para frente do Instagram para dar um curso para empresário. Quando eu fui falar de como contratar uma agência, eu comecei a entrar em alguns aspectos, do tipo, olha só, antes de você contratar a agência, você precisa definir o seu ICP. Se você vende para todo mundo, você não vende para ninguém. Quando o cliente entra, você antes precisa fazer uma jornada, da ponta até a outra. Então, isso precisa de processo. Se você precisa de processo, você precisa definir um job description das pessoas. Quando eu comecei a ver, o que eu estava fazendo era gestão. E aí eu falei, cara, o meu negócio então não é ensinar a contratar uma agência de publicidade. E aí, no meio da pandemia, no início da pandemia, 2 agências de publicidade em Brasília se juntaram. E o dono de uma delas me ligou. Olhei, conheci o telefone, né? Sabia que era ele. Falei, cara, que ele pediu gentileza. Eu tô querendo uma consultoria sua. Você me daria um curso de como você gere a empresa? Eu falei, cara, será que esse cara quer saber como que eu faço a publicidade, né? A estratégia dos clientes? Aí eu falei, cara, acho que isso é um desafio legal. Cara, dou. Aí preparei um curso, eles foram para dentro lá da empresa, eram 6 pessoas, eu cobrei, sei lá, R$400 de cada um, passei um dia com eles e mostrei como que a gente dava entrada no cliente, como que a gente fazia onboard, como que fazia um bom onboard,
como que o cliente entrava, como que era o contrato, como que a gente cadastrava ele dentro do nosso RP, como que a gente lançava isso no centro de custo, como que a gente fazia a separação de lucro, como que a gente fazia a nossa parte tributária. E fui mostrando para ele realmente a parte de gestão da empresa. E aí ele ficou fantasiado e falou assim, Ravel, eu quero mais um dia. Eu quero mais um dia. Então eu falei, cara, aqui tem um negócio aqui. Então as pessoas estão olhando para mim, elas não querem saber como marketing, elas querem saber como negócio. Antes de você continuar, só uma pergunta, deixa eu te pagar os R$400, rola essa consultoria aí. Pô, acho que a hora agora subiu um pouquinho, viu, pai? E aí eu comecei. E aí quando eu virei a chave, em 2020 eu falei, cara, eu quero voltar a correr risco. Eu quero empreender mais, eu quero fazer mais. E aí em 2021 a gente começou então o primeiro curso, que foi Infusão 4.0. Foi dia 27 de fevereiro de 2021, a primeira turma. Tinham 46 alunos. Os 46 alunos, 46 pagantes. E era R$997. Era um dia. Então a gente fez ali R$46 mil de receita. E em cima do palco, eu fiz o pitch para o que hoje é o Iron Business. Já era Iron Business. Mas na época não chamava Iron, era o Mastermind do Ravel. E 16 malucos aplicaram para um programa de R$35 mil. Então eu vi ali 16 vezes 35 mil. Eu falei, cara, tem meia milha. Dessa vez aí, pessoal, o cara que odiava o arrasta pra cima já tava com a camiseta. Eu amo o arrasta pra cima. Tava tudo pronto. Sabe o que é mais legal, velho? O cara disse que é bom de fazer dinheiro aí, ó. Pô. E aí, eu falei, cara, agora tem um negócio. Eu vendi, tem que entregar. Então ali começou a história do Ravel ser professor. E esses 3 anos, eu tenho me desenvolvido como professor, quebrado várias barreiras de preconceito, já mudei 300 vezes minha linha de pensamento, porque na ponta, eu acredito muito mais que cada um vive um momento de vida e o conteúdo talvez não vai se adequar para ele agora por conta de um momento de vida dele que ele está vivendo. E para você pode ser que esse conteúdo caia como uma luva. Então não existe para mim um certo e o errado. Existe um momento que aquela pessoa está e se ela vai absorver quanto por cento daquele conteúdo. Então, como professor, essa fala de professor tem 3 anos, né? Que eu tô... o primeiro ano a gente teve 280 alunos, né? O segundo ano a gente já foi para 1.400 e pouco. E no terceiro ano a gente fez 3.240 alunos. E agora, em uma única imersão, tinham 3 mil pessoas. Ravel, só uma pergunta aqui agora. Até chegar a professor, beleza. Pô, aluno pra caramba, a gente foi no evento aí, 3 mil alunos. E qual que foi a maior cagada do Ravel como empresário? Como empreendedor, como negociante, qual foi a maior cagada que você vê? Que foi um aprendizado pra tu, Caraca, uma cagada. São tantas. Não, mas uma que você fala assim, cara, essa aqui eu vou contar... O fracasso master. Cara, são tantas, mas assim, uma que eu posso... Cara, vou falar uma clássica que aconteceu para mim recente, né? Em 2021, a gente começou ali com o curso, né? Com Infusão 4.0, com Iron, e eu mergulhei de cabeça no digital. Então, meu irmão, era vídeo, era foto, enfim, era criativo de helicóptero, eu tentei de tudo. E eu não sou um cara que tem barreira para testar. Então, cara, eu via todo mundo nessa onda de carrão, relógio, helicóptero. Eu fui, um amigo meu foi fazer uma reunião em Goiânia e realmente ele foi de helicóptero, né? E um helicóptero de gente grande. E aí ele falou, cara, eu vou lá em Goiânia fazer uma reunião, cara, tu quer ir comigo? Eu falei, cara, quero, eu vou aproveitar e levar um videomaker e fazer um criativo no helicóptero. Né? Eu lembro que eu descia do helicóptero, né? E assim, e com a camisa do Infusão. E esse criativo eu tenho até hoje. Ele não roda mais, né? Obviamente ele não roda mais. Mas aí eu desci e falava assim: se você é empresário e está preso no operacional, saiba que você está perdendo muito dinheiro porque você tem que focar no estratégico. O Infusão 4.0 é para você que quer lucro, liberdade, tinha uma cópia assim, o helicóptero atrás, e eu saía no celular, aquela coisa toda. E nunca nem foi muito a minha cara isso aí, né? Não parece comigo isso. E aí eu lembro que eu fiz uma mentoria com o Granville, que é um cara muito bom. E aí a gente jantando, aí eu falei, pô, Granville, olha que legal isso aqui, a gente jantando, mostrei pra ele. Aí ele falou assim, quantas reuniões você faz de helicóptero no ano? Eu falei, rapaz, nenhuma. Aí ele falou, meu irmão, para. O balelômetro tá muito grande, tá muito alto. Quanto maior a balela, maior a aproximação, maior o distanciamento do público. Então assim, eu fui com muita sede pro digital. E eu fui testando, como eu faço até hoje.
Então, a reunião que eu tive segunda-feira, que eu falei do sonho da empresa grande, que eu não concluí aqui, abri várias janelas, fechei algumas, outras não, né? Mas depois a gente fecha. Mas foi exatamente isso. Eu vou contar da cagada, mas segunda-feira eu falei, gente, vamos simplificar a nossa operação. Tá complexa demais. A gente tá com 8 produtos na esteira, eu tenho um PO para cada produto. A gente tá falando em montar um estúdio, um auditório aqui agora. Vai ter que focar nisso. Então, às vezes você fica dificultando muito. Qual é o objetivo? É fazer quanto? É tanto? Cara, vamos simplificar e fazer com esses produtos. Então, naquela época, eu comecei a abrir muitos braços, porque eu comecei a ver a coisa funcionando. Eu fiz um 6 em 7 no primeiro palco que eu subi. Eu vendi 16 a 35 mil. Então, eu fiz meia milha. Fez um 6 em 1, né? É um 6 em 1, na verdade, né? Então, assim, eu vi a coisa funcionando. Eu falei, cara, vamos fazer um lançamento digital. Eu tinha estudado muito pouco sobre fórmula de lançamento, sobre lançamento meteórico e tudo mais. Pegamos uma pessoa do meu time, que como eu tinha agência de publicidade, os primeiros 3 meses, quem fazia tudo era a minha própria agência. Depois de um tempo, a gente viu que sugava tanto, aí eu criei uma equipe separada só para tocar o Ravel, né? Hoje o nosso time deve ter, no marketing, são 13 pessoas mais ou menos, 13, 12 pessoas. E aí, a gente fez um lançamento, a grande cagada. A gente fez tudo que tinha que fazer, CPL 1, CPL 2, CPL 3, abre carrinho. E de venda. É isso aí. A gente achou que estava fazendo tudo muito bem feito. E eu investi nesse lançamento, em tráfego para captura de lead, R$28 mil. No dia da abertura de carrinho, tinham 4 pessoas na live. Na hora que eu fiz a oferta, tinha uma pessoa na live. E obviamente vendeu 0. Eu não quero dizer que a grande cagada foi tentar fazer. Porque hoje eu identifico que existiam várias falhas. Né? Hoje a gente faz muito lançamento, hoje eu trabalho muito mais no perpétuo, né? A gente faz só pico de lançamento quando tem eventos maiores, que é um modelo de lançamento. Qual foi a grande cagada? Você nunca deve testar com valores muito altos algo novo. O ideal é você testar pequeno, barato e rápido. Então, olha, mais uma dica, ficou aí, ó, MVP, pequeno, barato e rápido. E aí a gente já deveria ter ou pivotado a estratégia no meio do caminho, porque a captura de lead estava muito baixa, ou a gente não deveria jamais, ou não, né? A gente não deveria jamais ter ido com 28 mil. Eu podia ter feito um teste com 5 mil reais. Qual que é a grande cagada? Botamos um dinheiro gigante, não mudamos a estratégia no meio do caminho, e aí tem o pior erro que o empresário comete, que eu já cometi inúmeras vezes. Euforia de caixa. O cara tá com o dinheiro na conta, ele fica valente. E ele acredita que é pouco perto do que ele fez. Na época, a gente tinha feito um caixa muito interessante já. Então, assim, a operação era muito enxuta. A gente tinha 3 pessoas na equipe. E a gente fazia, a cada infusão, a gente fazia um 6 em 1, com o pitch do Mastermind. E a gente vendia muito, né? Eu tive turma de eu botar 15 pessoas para dentro. E o ticket do Mastermind foi subindo. Então a gente conseguia rodar a operação enxuta. A gente era uma empresa, mas que rodava muito dentro das minhas ideias. Eu não tinha um time. Hoje não, hoje nós estamos quase em 40 pessoas e dá trabalho pra cacete. A robustez, como a complexidade é muito maior hoje, né? Então assim, euforia de caixa. Não, dá pra fazer. Então tem 2 grandes cagadas. Botamos muito dinheiro num negócio que a gente nunca tinha feito na vida. Vaidade. Eu sei, eu consigo, eu posso. E a segunda grande cagada é a euforia de caixa. Né? O empresário, ele tem muito isso. Então, ele bota 100 mil no caixa, ele já quer comprar uma Hilux e um rancho em Corumbá 4. Aí, ó. E pra você que tá vendo a gente aqui, ó, Ravel tá dando a dica aqui, ó. Você que tá com essa euforia no seu caixa, papai. Nessa semana a gente vai fazer um workshop. Amanhã, hein? Amanhã, falando de caixa, como você investir seu caixa. Tem um tipo de investimento que você vai botar seu caixa lá, não vai prender seu dinheiro, vai render mais que o CDB e você pode tirar ele a qualquer momento. Quer saber mais? Chama no direct aí, hein? Vai ser bacana. Amanhã, hein? E é amanhã. Boa. Ravel, agora mais uma pergunta aqui pra completar. Deixa eu falar um negócio aqui. Dentro da fraternidade, a gente sempre fala assim, só levanta pra ensinar quem faz. Não tem esse negócio de professor. Mano. Ou tu vive o game e pode ensinar, ou tu não pode ensinar. E, cara, eu escutei você falar uma frase muito legal lá foi no Experience, que é: você não pode ser um mentor
se você não é mentorado por alguém, Totalmente. né? E aí eu quero fazer uma analogia ali sobre o título do nosso podcast, que é fazer milhões com educação, né? O quanto é importante a educação para te alavancar. Não é quantos milhões o Ravel fez, né? Não é isso. Não é sobre isso. É sobre o quanto a educação ela representa percentualmente nos milhões que isso pode ser gerado dentro da vida de um empresário. Cara, eu costumo dizer que muita gente confunde, né? Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vida. A educação, ela é um encurtador de tempo. Então, quanto antes você aprende, mais vida você ganhou. E não tem jeito, cara. Você tem 2 caminhos para aprender. Ou você vai tentando e vai quebrando a cara e vai aprendendo, que é maravilhoso. Ou você pode aprender com quem já fez. E você pode mitigar o risco e aprender mais rápido, né? Então, hoje, o empresário inteligente, ele compra tempo. O empresário burro, ele vende o tempo dele. Então, eu tô numa fase que eu não posso ficar vendendo minha hora. Então, eu tô comprando a hora dos outros para que a minha hora fique mais produtiva. Eu vou montar um auditório. Eu sei que eu preciso de painel de LED, eu preciso de... Cara, não. Quem é o cara que faz o estudo disso em Brasília? Fulano de tal. Eu pago para ele e ele me traz tudo pronto. Então, eu já descobri que o som tem que ser o som fininho, que tem a caixa de não sei o quê. Eu já descobri que os movies, nós já compramos, chegou nós vamos nação, os movies. Eu não preciso comprar um move profissional, posso comprar um move semi-profissional. Eu descobri que par LED, existe uma par LED grande, uma par LED que funciona com mesa, uma par LED que funciona com antena. Mas se eu ficasse pesquisando isso, não é o meu core principal e ia levar muito tempo. Então, hoje eu pago uma pessoa que é especialista para ela poder trazer isso para mim. Eu vou focar no meu core central, que é marketing, vendas e educação. Por que eu digo isso? A educação e a ideia de você ter um mentor também é super importante. É a ideia de que você precisa melhorar cognitivamente. E o cérebro, ele é um músculo. Então, do mesmo jeito que eu malho bíceps, se eu malhar bíceps, eu tenho que pegar o peso e ficar levantando. Como é que eu malho o cérebro? Onde eu estou aprendendo, estudando, conversando com outras pessoas. Existem várias formas de você fazer isso. Tem livro, tem audiobook, tem podcast aqui como vocês, tem você conversar com outros empresários, estar na comunidade, na fraternidade de vocês, que você ali está aprendendo com outras pessoas. Existem diversas maneiras. Então, isso tudo para mim é educação. Então, não tem como você evoluir se você não focar em aprimorar o seu conhecimento. É impossível você acontecer isso. Até porque a gente está numa era que está muito dinâmica. Então, todo dia tem coisa nova, todo dia tem uma modalidade, e o empresário ele tem que estar atento, né? Não só no negócio dele, mas liberou refis, tira o refis. Se ele não é um cara que está muito antenado, ele às vezes deixa a margem de lucro dele presa numa tributação errada. Como que eu faço isso? Eu tenho que buscar um profissional que saiba mais do que eu. O que esse profissional fez? Ele estudou aquela área mais do que eu. Então, a educação, de qualquer olhar que você for ter, ela é primordial para o teu crescimento. E o que eu acredito, de fato, é assim, no Brasil, 64% das empresas que 64% das empresas que abrirem hoje, elas vão fechar em 5 anos. É um dado. É surreal, né? E desses 36% que passaram, 72% vão fechar com 10 anos. Quando você vai olhar o grande recorte de por que essas empresas fecham com 10 anos, primeiro ponto passo delas, não sabem vender. A máquina de vendas para, porque não existe problema que não se resolva com caixa. Sim. Vender, eu tenho caixa, você resolve qualquer problema. Eu preciso montar um auditório agora, com caixa, eu monto. Se não tivesse caixa, eu não montaria. Estaria na mão de aluguel de outros ainda. Então, se você não tem uma metodologia de venda, você quebra. O segundo ponto é precificação. O que acontece? No Brasil, a gente sai do ensino médio, faz uma faculdade e a gente vai empreender de forma empírica. A gente começa vendendo para os amigos, vende para o vizinho, vende para o boca a boca. Só que chega numa época que você não sabe mais para quem vender, porque você tem que atrair essas pessoas. Acabou o seu estoque de lead. Acabou o seu estoque de leads, você tem que começar a atrair novos leads. Então, se a educação corporativa, a escola de negócio, fosse uma prerrogativa básica de quem abre um CNPJ, com toda a certeza do mundo, o número de 64% de empresas que fecham 5 anos não passaria de 20%, de 15%.
Então, a gente perece por falta de conhecimento. O profeta Osés já disse no Antigo Testamento. Então, se eu não tenho educação, se eu não me eduquei, provavelmente eu vou cometer diversas burradas. Então, crescimento, ele está completamente e diretamente ligado à educação. Então, o que eu acredito que vai mudar a realidade do país, para mim só tem duas coisas. E eu falo isso em todo lugar que eu vou. Primeiro é a família. Porque se eu cuidar bem dos que estão dentro da minha casa, eles vão ser cidadãos de bem e vão caminhar de forma diferente. Eles vão realmente ser transformadores do mundo. Isso é um papel da família, não um papel do Estado. E o segundo passo, para mim, são empresários muito bem treinados. E eu acredito genuinamente nisso. Porque quando a empresa está bem, ela emprega mais, ela paga mais imposto, ela paga melhor o funcionário, ela gira mais a economia. Então, se o país está girando a economia melhor, com toda a certeza do mundo, a economia do país vai trazer isso de volta para a gente, vai refletir mais. Então, nós temos no país hoje, 86% das vagas de emprego são geradas por PME, pequeno e médio negócio. Então, aonde que a gente deveria estar olhando com toda a certeza do mundo para a educação do pequeno e do médio empresário, que é onde o meu foco principal. Porque o cara que está faturando acima de 1 bi, não sei se você sabe, mas no Brasil é menos de 1% das empresas que faturam acima de 1 bi. Então, se eu pegar todas as vagas de empresa, esses grandes empregadores, eles não conseguem competir com o PME. Então, quem faz a banda tocar nesse país é o pequeno e médio empresário. Sim. Não tem como. Agora, se eu capacito esse cara, se eu educo ele, ele tem mais perenidade, ele tem mais vida longa, ele tem mais saúde no negócio dele, ele vai comprar mais carro, ele vai comprar mais casa, ele vai empregar, ele vai pagar, os funcionários dele vão gastar mais. Então, a educação, para mim, ela em todos os níveis, e aqui falando de educação empresarial, ela é o pilar central da transformação desse país. Se o empresário ele tiver mais capacitado, com toda a certeza do mundo, o nosso país vai sair de onde a gente está. Nós vamos sair de 14 milhões de desempregados, 15 milhões de desempregados que nós estamos hoje, para reduzir isso a quase zero. Como? Se cada empresário, cada CNPJ aberto, contratasse uma pessoa a mais, não tinha mão de obra. A gente ia ficar igual a China. Ia ter que botar a gente aqui para dentro para poder conseguir ter mão de obra suficiente para isso. Então, educação, para mim, é vital para qualquer empresário poder dar o próximo passo. Não tem jeito. Show de bola. Ravel, o relógio aqui, mano, ele bate na gente, ele espanca e tal. É complicado esse tal de relógio. Vou fazer uma última pergunta pra tu aqui e a gente caminhando pro finalzinho, aí a gente vai fazer um bate-bola. Você falou da sua maior cagada. Agora, até ontem, né? Porque hoje ainda não temos até meia-noite. Qual que foi sua maior alegria fora o nascimento dos seus filhos, cara? Porque aí não tem como competir. Né? Aí casamento, tá ligado? Nessa jornada sua. Você fala no quesito empreender? Empreender, ou da vida também pode ser, cara. Aí, porque empreender e a vida tá tudo ligado, né? Não é verdade. Tirando o casamento dos filhos, aí você já matou a pau. Cara, acho que a maior felicidade da minha vida, e aí, pra mim, eu acredito que acima de casamento e os meus filhos, foi conhecer a Cristo. Então, assim, não existe nada que me dê mais lucidez do que ter conhecido o Evangelho. Então, poder ter me conectado com Jesus na essência, de aprender mais sobre como ele caminhou, até porque ele é o maior líder que já teve no mundo, né? Então, se a gente quiser olhar qualquer modelo de negócio, a gente pode olhar para Jesus, que a gente tem esse grande exemplo. Então, eu acredito que a maior alegria da minha vida foi ter conhecido a Cristo. Porque alguns conhecem de ouvir falar, outros conhecem de caminhar com ele. Então, eu conhecia muito de ouvir falar. Né? Até me considerava um religioso. E depois de um tempo, em 2017, onde essa chave virou, eu conheci um Cristo que eu ando junto com ele. E aí você ter como mentor Jesus, eu tenho o maior mentor do mundo. Então a minha maior felicidade é saber que ele está disponível para mim 24 horas do dia, que no final das contas a gente vai se encontrar na glória e vai ser tudo maravilhoso, que ele tem a resposta para todas as coisas, que ele é soberano, que ele é bondoso, que ele é amigo, que ele é pai. Então, nessa jornada como um todo, conhecer a Cristo foi a coisa mais libertadora da minha vida. E na época, eu caminhava sobre o fogo, mas não me queimava. Eu tinha felicidade no caos. E isso só foi possível porque naquela época eu conheci a Cristo. Então, o que me levou a sair do lugar aonde eu estava, um lugar muito escuro. Você imaginar que com 16 anos de idade, eu estava ali empreendendo, já ganhando dinheiro, e você se vê com 2 meninos, uma mulher, quebrado, cara, tua autoestima vai a zero. Vai a zero. E você às vezes fica sem força para sair daquele lugar.
Quando eu conheço o evangelho ali, eu falei, meu irmão, isso aqui não é nada. Eu sou muito poderoso. É fichinha. Paz, eu sou filho do dono do ouro e da prata. E existe promessa sobre a minha vida. Então, aquilo ali me trouxe, literalmente, renovo de vida. Então, a maior felicidade que eu tive foi de olhar para um lado, olhar para o outro e falar, cara, isso aqui é fichinha, velho. Se Deus disse, vai acontecer. Então, a maior felicidade para mim foi poder conhecer o evangelho. Porque conhecer a Cristo é poder. Amém, irmão. É isso. Ô, vamos aí caminhando pro final. Vamos fazer um bate-bola aqui, cara. Essa aqui você só responde, só pensa e responde. Eita. Sem Ou melhor, não argumentação. pensa, só responde. Ravel, vamos começar com as nossas playlists. A gente já falou no começo, né, que a gente tem uma playlist de livro, uma playlist de música. Me indica um livro que você acha essencial para o empresário, pra gente encaminhar lá para nossa playlist. Um livro essencial para o empresário, o nome dele é quase esse, Essencialismo, escrito pelo Greg McQueen. Pessoal, se tiver o audiolivro desse livro, ele vai estar lá na playlist. Então você fica ligado. Já baixou? Já deixou o coraçãozinho? E outra dica é, você pode deixar uma pergunta desse episódio aqui no Spotify, que a gente vai encaminhar essa pergunta pro Ravel. Você sabe que lá no Spotify tem essa opção. Você entra lá, comenta, deixa uma pergunta no Spotify e a gente encaminha para ele vai responder lá no direct dele, lá no Instagram dele depois. Tamo junto, é só o começo. E fica a dica de livro aí. E a música, Ravel? Qual a música? A música? A música, não, peraí, a música tem um contexto. A gente é empresário e a gente ama o que a gente faz, mas tem dia que a gente quer ficar na cama. Não tem? Tu tem, velho. Tem dia que você fala assim, mano, eu quero dormir mais uma horinha. Tu vai na disciplina, tu levanta e tu vai na disciplina. O que tu escuta pra dar um up, pra levantar a energia ali? Porque aquele dia você tá indo na obrigação. Posso falar como eu faço? Pode, claro. É porque o meu ritual, eu acordo 5 horas e eu acordo e vou direto tomar banho gelado. E não tem nada místico nisso. Eu só faço isso que é pra me sentir vivo. Ponto final. E depois de lá eu vou fazer o que eu faço há muitos anos, que é passar o café. Eu moro só desde os 24, né? Então eu passo café tem bastante tempo já. E aí eu tenho uma playlist que ela se chama Lo-Fi Concentration. Então depois eu posso compartilhar ela. E ela é uma playlist de músicas de concentração. Porque na verdade, de manhã cedo, ao invés de querer aumentar o batimento, aumentar a pilha, eu prefiro abaixar. Porque é onde eu vou começar a ler. Eu estudo todo dia pela manhã, de segunda a segunda, não importa. Não olho como obrigação, é um prazer pra mim. Então eu boto ali o batimento mais baixo. Eu não olho o WhatsApp, eu não olho o Instagram, não olho nada. Eu só boto essa playlist e é uma playlist que deixa o batimento mais tranquilo, porque é onde eu vou me conectar comigo mesmo. E assim, essa é a minha rotina. Eu me sinto muito poderoso, muito mais quando eu controlo as minhas emoções do que quando eu dou esse pico aí de adrenalina. Agora, se eu for dar uma corrida, se eu for dar aí eu tenho outras playlists aí que eu escuto. Mas tem uma música que eu tô ouvindo muito, que é uma música da Rebeca Carvalho, que se chama... Posso olhar? Pode. Não, essa aí que vai entrar na playlist então, pô. Entendeu? Eu vou olhar aqui, mas essa música dela eu tô escutando tanto, porque ela realmente tá fora da curva. Se chama Dependente. Rebeca Carvalho e a música Dependente. É uma música que ela... Enfim, é uma música cristã, né? E ela fala exatamente dessa dependência de Deus. E aí eu gosto, né? Porque vai me trazendo a esperança, vai me trazer... Eu curto muito essa música dela, eu tô ouvindo demais. Conecta direto, o Wi-Fi é... Cara, é isso aí, ó. A playlist tá lá no Spotify, convida você, nosso ouvinte, nosso visualizante do podcast, a baixar, escutar lá. A música do Ravel vai entrar na playlist, o livro também vai estar lá. Então, escuta você, curtir e baixar lá. Ravel, a pergunta agora é o seguinte, você sabe que isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, isso aqui não tem fronteiras e nem barreiras. Pode ser que daqui 10, 15, 20, 30 anos, alguém entre aí na internet e dê um play nisso aqui e vai ver isso lá na frente. Qual que seria a frase do Ravel que a gente vai fazer um outdoor e botar na camiseta do futuro? A frase do Ravel para hoje, eu digo que tem um dia, né? Mas... Cara, eu quero assim, eu não vou construir essa frase como ela é nessa. Eu quero deixar acho que a mensagem central é: você só fale quando você perde a integridade de caráter.
Então, falência é quando você precisou tocar nos seus valores centrais para poder tentar se manter vivo. Então, se você se mantém íntegro, você nunca faliu. Boa. Se você não faliu, é porque você tá íntegro até hoje. É isso. Ravel, agora é o seguinte, cara. Esse momento aqui é o seguinte, não vale nem pai nem mãe, porque a gente chora, tá ligado? Brincadeira. Mas uma pessoa que você vai... Que é uma pessoa que você se inspira, que é uma pessoa que você modela, que é uma pessoa que é uma referência pra você, que você vai deixar uma homenagem aqui agora, independente se é da vida pessoal, uma pessoa que tá na internet, uma pessoa que é um mentor pra você que você também não tem acesso, mas uma pessoa. Quem é essa pessoa de referência pra você nesse momento? Minha esposa. Desconheço uma mulher mais inteligente que ela, mas uma pessoa mais disciplinada, íntegra, inteligente, assim, muito fora da curva, que tem uma capacidade emocional absurda, que pratica tudo aquilo que fala na íntegra, que é uma boa mãe, que é uma boa esposa e que é minha melhor amiga. Pô, então, é a pergunta mais importante, pai. Qual o nome dela, né, pai? Andréia. Doutora Andréia Nava. Andréia Nava. André, fica aqui a homenagem do Ravel pra você. E tá gravado, hein? Isso é o melhor de tudo. Tá gravado. Ravelzão, eu sei que networking é 90% da sua vida. Eu sei que networking é responsável por quase 90% que você construiu. E eu queria que você me indicasse 2 pessoas para sentar aqui e trocar uma ideia com a gente, que são pessoas que você acha que tem a acrescentar. Né? Nosso público é majoritariamente empresários, então 2 nomes que seriam legal. E que, quando a gente for convidar, você possa pegar o telefone e falar, velho, vai lá que os meninos são bacaninha. Vou te dar 2 nomes que, para mim, vocês têm que trazer esses caras. Eles são mentorados meus e são pessoas que estão vivendo uma transformação absurda de vida. O primeiro deles, Emerson Finhold. O Emerson é um dentista que fala muito sobre encantamento de cliente e é um cara que tá voando no digital. Voando. Vocês podem anotar, esse cara vai ficar gigante. Vamos trazer ele logo. Gigante. Que a agenda dele... A agenda vai Vou ficar te indicar apertada. o Emerson Finhold, que é um cara muito, muito águia. Você tem que trazer esse cara aqui pra você entender a frequência que esse cara tá. Vocês vão entender. E um outro cara que você... Eu vou falar, na verdade, uma... Deixa eu ver quem eu vou falar pra vir aqui. Cara... Vou te falar pra você trazer aqui, uma pessoa bem legal. Tem tanta gente boa pra eu trazer, cara. Pra você trazer aqui, que tá no meu meio aqui, assim, fácil. Não, mas assim, você pode indicar 2 e depois se você quiser ir mandando mais, a gente aceita, não mas, tem problema, o Emerson, não. porque o Emerson tá assim numa frequência, eu acabei de vir de São Paulo com ele, eu fiz São Paulo e Goiânia com ele, o cara tá numa frequência muito, muito boa. E um cara legal pra você trazer aqui, eu não sei se eu vou indicar ela ou ele, mas depois eu te mando os 2. Mas pensa em trazer aqui a Bruna Garcia. Ela e a sócia dela, a Raíssa. Elas têm uma marca aqui em Brasília, elas também são mentoradas minhas, estão vivendo o extraordinário. Então, assim, faturando 3 vezes mais do que quando entraram no Mastermind, no Iron. E ninja. As 2, assim, agora na Páscoa, cara, eu falo assim, se elas vierem e sentirem confortável, eu falo. Mas elas venderam no mês de março agora 3 vezes e meia o que elas venderam em janeiro. Então, Elas assim, vendem... Elas têm uma empresa chamada Moma Doces Saudáveis. Caramba, velho. Eu vi E o Instagram. Eu vi o E Instagram é doce, e são... Eu não, porra, eu comi lá no Experience. Papai, já conheço, o produto é bom. Eu vi ela, uma delas é a esposa de alguém que eu tava... O Paulo Tarso. Isso mesmo, pronto. E aí elas podem trazer um conteúdo porque começaram a empresa tem 2 anos, estão voando. A Bruna é uma mega influenciadora nas redes sociais, então ela tá vivendo esse desafio de organizar a empresa, de escala. Acho que é um baita podcast para vocês poderem trocar essa ideia. Já vamos definir as datas. Cara, que aí bacana. é com ela, com eles, né? Ravelzão, agora é o seguinte, irmão.
A última pergunta eu não vou fazer porque você já falou dela e ela é sua vida, tá ligado? Mas eu ia te perguntar qual é a diferença que o network, as comunidades empresários, os meios empresariais que você frequenta fez na sua vida. Mas você acabou falando isso aí ao longo do podcast. É que a gente pode fazer um pouquinho diferente, né? Como ele falou muito da importância de networking na vida dele, eu queria que você deixasse um recado para os empresários, explicando por que eles têm que buscar grupos de empresários, por que vai mudar o jogo deles, por que eles têm que buscar educação. Eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido, porque de network foi o que a gente falou basicamente no contexto todo, né? Tem um livro que foi escrito em 1934, chamado Pensa e Enriqueça. Napoleão Hill. Napoleão Hill escreveu esse livro e ele traçou as 13 leis do sucesso. A primeira lei desse livro, ele fala que se chama ambiência. Poder do ambiente. Quando você está no ambiente com pessoas que têm objetivos em comuns com o seu, se cria diversas oportunidades e aí é onde a mente se abre. Então, se você não está em um grupo de empresário, você não está num ambiente certo. E se nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda, você tem que olhar para o seu redor e saber com quem você tem andado. Quando você está num grande grupo de empresários, significa que as pessoas que você escolheu andar são pessoas que vão levar o seu resultado para cima. Tem um estudo que prova que se você andar com um obeso, você tem 30% de chance de ser o próximo obeso. Então, se você andar com empresários bem-sucedidos, você pode ser o próximo bem-sucedido. Sim. Eu tenho o hábito de falar essa história de você é 5 pessoas da média que... Melhor, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se tu levar isso pro digital, né, a galera tá na fase do Instagram aí, você é a média dos 5 conteúdos que você mais consome. Então, o que você está consumindo no Instagram? Isso é boa também. E aí eu queria só fazer uma observação sobre o livro que o Ravel falou. O livro é Pense e Enriqueça, não é Quem Pensa Enriquece. Os 2 livros são da Napoleão Hill, é o livro da lâmpadazinha na capa. Certo? Exatamente. Só pra galera não fazer confusão. Ravelzão, agora é o seguinte, cara, como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal fica sabendo dos seus eventos, seus produtos, das empresas suas, como o pessoal pode estar em contato com o Ravel ou com a empresa, com os negócios do Ravel e tal. Fala aí, pô, agora é o jabá, pai. Bom, no meu Instagram tem tudo no link da minha bio. Meu Instagram é Ravel, com 2 L's no final, Nava. Então, Ravel Nava, procurou lá no link da minha bio, tem toda a nossa agenda, os cursos, tem a comunidade, muito conteúdo gratuito. Por lá vai encontrar tudo. Show de bola, irmão. É isso. Fechou? Últimos recados, pai. Vai lá. Você que não deixou o like no início, aproveita para deixar agora, filho. Deixa o like aí que o conteúdo aqui foi pesado, tem muita coisa aplicável que você vai levar para casa. Playlist tá lá, playlist de livros, playlist de música. Então bora aí, baixa e fique tranquilo que você vai ter muito conteúdo. Mais uma vez, meu irmão, agradecer aqui o Ravel, que esteve aqui com a gente. Ravel, agradecer pelo conteúdo que você entregou aqui hoje, né? Eu acho que a gente pode escrever uma aula com o que foi entregue aqui. Queria agradecer a disponibilidade de agenda, queria agradecer o acesso. Sempre que a gente chama, você responde ali. Eu sei que tua vida é mais corrida. Então, obrigado. Conta com a gente. A fraternidade está à sua disposição. Que a gente puder somar, o que a gente puder agregar, conta com a gente. Tá bom? Show. Obrigado, Parabéns pela iniciativa. Que vocês possam ter vida longa aí no projeto, que eu tenho certeza que tem muita gente sendo transformada com essa iniciativa corajosa de vocês. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, Ravel Nava no Instagram, Giuseppe Bandeira, Hernani Neto, Estúdio L2B. E é isso aí, mais um Fala Fraterno entregue. É isso. Valeu!